Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo inédito nesse canal pessoal meu no YouTube e também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. É o seguinte, pessoal, o homem solteiro é insuportável para a sociedade. Tá? Antes de destrinchar sobre o assunto, quero lembrar de links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre que estão na descrição. Links na descrição. E também na descrição eu deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Mas por que eu estou dizendo isso, pessoal? Propriamente aqui no Brasil há muita promoção, né? Muita promoção de relacionamentos por conveniência, né? E propriamente a gente está numa sociedade muito fútil, superficial e materialista, né? Onde ao qual o que vale hoje em dia, né, é o que você tem, ainda mais sendo um homem, né? É lógico que isso não é uma máxima absoluta, né? É lógico, né? Mas a gente pode falar por uma maioria, né? Mas, enfim, pessoal, o que acontece nesse sentido, né? Por que esse homem solteiro acaba não sendo suportável para a sociedade? Propriamente porque ele pensa diferente, né? E hoje em dia há tipo que um estigma, né, na sociedade que você não pode se diferenciar de maneira nenhuma, né? Porque propriamente a sociedade quer controle, tá entendendo? E se você se destoar muito da manada, tu é mal visto, tá entendendo? Quando tu sai da corrida dos ratos, né, propriamente quando tu diz não, por exemplo, para uma CLT, não para situações desvantajosas, tu tende a ser mal visto, tu tende a passar por perseguições, tu tende a passar por estranheza, né? A sociedade, de uma maneira geral, não quer que não aceita, né, que você não se encaixe nela, tá entendendo? Eu propriamente não nasci para isso, pessoal, para me encaixar em grupos, para me encaixar em patrulhas, enfim, né? Eu não sirvo para isso. Eu propriamente é lógico, né, que a gente tem que servir a Deus, né, e propriamente aos nossos interesses, né? E enfim, não necessariamente, né? Não necessariamente, porque hoje em dia, né, isso pode causar confusões, né? Mas assim, geralmente, né, tendem a te associar assim, tipo, tu tá sendo egoísta, né? Propriamente, né, eu só tô tendo meus critérios próprios, né? É lógico, né, que hoje em dia as mulheres elas estão exigentes, né? Elas estão empoderadas, dizendo que não precisa de um homem para nada, né? E enfim, a vida é feita de escolhas, tá entendendo? Eu até postei na minha aba comunidade do YouTube, né, que a vida é um constante jogo de incertezas, né? Porque a gente nunca sabe o dia de manhã, né? É esse que é o ponto, né? E já há um consenso aqui na sociedade, né, de que se o homem se voltar contra o feminismo, ele é o errado, né? Ele tem que ser vilanizado, tá entendendo? E propriamente esse homem é visto como se fosse um ilegal, tá entendendo? De uma maneira geral, a sociedade idolatra quem é destacado financeiramente, tá entendendo? Quem é destacado financeiramente e despreza homens comuns, né? É assim que está funcionando a hipocrisia na sociedade, né? A verdade é que o feminismo ele nunca foi sobre igualdade,
sempre ali sobre supremacia, ódio à figura masculina. Tem gente que concorda comigo, né? Mas muitas vezes ela não quer se dispor, porque propriamente ela está ali numa CLT, né? Ela está ali, ela tá ali se calando perante o status quo atual, porque propriamente não quer muita intriga e tal, nesse sentido, né? Mas, enfim, o que acontece, pessoal, é que propriamente tudo que o homem, né, se voltar contra o que é pré-estabelecido pela sociedade, pré-estabelecido pela regra da sociedade, né? Por exemplo, o homem tem que ser CLT, né? O homem tem que ser CLT, né? Mas ninguém se questiona sobre isso, né? Sobre a CLT, por exemplo, te pagar mal, né? Tu trabalha muito mais do que recebe. Ninguém se questiona sobre isso, né? Que propriamente hoje em dia a CLT virou um modelo análogo à escravidão. O que tem aqui no Brasil, esse modelo de CLT, não tem em nenhum lugar do mundo, por mais que a imprensa fique exaltando esse tipo de situação, né? É assim que está funcionando. Então, hoje em dia a sociedade é hipócrita, né? A sociedade é hipócrita e propriamente tanto quanto a sociedade é influenciada por políticos, quanto políticos influenciam a sociedade, né? Se os políticos, por exemplo, estão se corrompendo, a sociedade vai fazer a mesma coisa. E também aqui no Brasil a sociedade é muito influenciada pela imprensa. O que por exemplo, tem até um mantra aqui no Brasil, né? De que se a Globo fala, tá falado, né? E propriamente esse homem que questiona, né, é mal visto, né? Propriamente eu sempre digo, né, que o Brasil, a gente até pode chegar numa concordância de que o Brasil é realmente um país miscigenado, né? Mas, por um outro lado, não é um país que respeita as diferenças, tá entendendo? Se tu pensa muito diferente, né, tu incomoda demais, tá entendendo? E até mesmo ficar na sua incomoda os outros, né? Olha só, preste atenção nessa contradição, pessoal. Ficar na sua sem incomodar os outros, incomoda os outros. Por incrível que pareça, né? Mas deveria eventualmente ser o contrário, né? Para vocês verem, né? A gente está numa sociedade muito de aparência, né? Muito de aparência. O que acontece, né? O que vale é, hoje em dia, ter o status, né? Você se exibir, fazer barulho, né? Porque a sociedade, ela, de uma maneira geral, está muito fútil, né? Ela está muito fútil, né? Um querendo ser melhor do que o outro o tempo inteiro hoje em dia, tá entendendo? E propriamente você que tem uma visão assim diferente, né, tu acaba sendo visto com estranheza, né? E enfim, né, para vocês verem, né, até para exemplificar essa parada, né, o que acontece? Tem muita gente que aqui no Brasil, né, a pessoa acaba comprando um carro e tal, comprando uma moto. O que acontece? Ela se acha melhor do que os outros. Por conta disso, né? Para vocês verem, né? O quanto que eu tô falando aqui é verdadeiro, tá entendendo? Né? Então ela faz questão, né, de mostrar que é melhor do que os outros porque tem carro ou porque tem moto. Então, o que acontece, né? Mas eu já jogo lá pro outro lado, né? Que é o seguinte, né? Esse carro, essa moto que a pessoa tem, todo mundo pode ter, tá entendendo? Então não é porque você tem isso ou porque você tem aquilo, que necessariamente tem que se achar melhor do que os outros, né? E muitas das vezes, quando você procura se destoar da maioria, tu é taxado como se fosse arrogante, né? Então, para vocês verem, né, quanto que a sociedade aqui no Brasil, a inversão de valores aqui está estratosférica, né? Quer dizer, o homem, muitas das vezes que se volta contra o feminismo, acaba sendo mal visto, né, de uma maneira geral, né? O homem que não tem muito dinheiro, o que acontece, né? Ele é invisível,
ele é invisível, acaba sendo invisibilizado, né? Porque propriamente a sociedade é assim, ela é irracional, né? É. E por que, novamente, né? Trazendo mais motivos aqui, por que esse homem acaba sendo insuportável para a sociedade, né? Porque propriamente não é só uma questão dele não se dobrar para o feminismo, né? É porque sempre tem um ou outro que quer ser melhor do que quer passar a impressão de que é melhor do que você, né? E de que, eu vou te indicar essa pessoa aqui. Sempre quando uma pessoa falar isso, né, de que, eu tenho aqui uma pessoa para você, tu tem que desconfiar. Tu tem que desconfiar, porque pode ser tranqueira. Muito provavelmente é tranqueira, né? Então, é assim que está funcionando. Propriamente, pessoal, dos dois relacionamentos que eu tive lá nos anos 2000, o que acontecia, né? O que acontecia? Meu relacionamento não começaram assim por terceiros, né? Eles aconteceram de uma forma natural, né? O que não acontece hoje em dia, né? O que não acontece hoje em dia, muito dos relacionamentos, né? Que venham a acontecer aqui no Brasil é por conta do que o homem pode proporcionar, né? Mas lá nos anos 2000, meu relacionamento não começaram dessa forma, né? Pelo dinheirismo, né? E propriamente aqui no Brasil, né, já há o consenso, né? Se tu tiver dinheiro, todo mundo te ama. Todo mundo te ama, todo mundo quer te ver por perto, quer dizer, é assim que está funcionando, é muita falsidade hoje em dia. Eu propriamente tenho muito mais inimigo do que amigos hoje em dia, né? Tem gente que não gosta de mim de jeito nenhum, né? Mas eu vou fazer o que quanto a isso? O ponto é que ninguém paga minhas contas, né? O ponto é que ninguém paga minhas contas, então não posso fazer coisíssima nenhuma quanto a isso, né? Se a pessoa não gosta de mim, se a pessoa não gosta de mim, né? Então pode se afastar, pô. Pode se afastar. Eu não faço questão, né? Mas aqui no Brasil tem muito disso, né? Tu tem que socializar, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque senão tu é o errado, né? A sociedade não aceita, pessoal, não aceita de uma maneira geral que o homem não se encaixe nela, né? Porque propriamente qualquer homem que se oponha à manada, ele é mal visto. Resumidamente é isso que está acontecendo, pessoal. Resumidamente é isso que está acontecendo. Esse são alguns dos motivos pelos quais o homem solteiro acaba sendo mal visto, né? Enfim, é uma sociedade hoje em dia, né, de muita aparência, né? Um querendo ser melhor do que o outro, é uma sociedade baseada por futilidades, né? Tem muita gente que acaba sendo moldado, né? Não só pela imprensa, né? Mas por influenciadores, né? Tem muita gente que quer ser tal pessoa, o que a outra pessoa o que o Gustavo Lima o que o Luan Santana mas não quer ser ela mesma, né? Quer dizer, uma coisa que está faltando hoje em dia é justamente essa autenticidade. E muitas das vezes, quando tu procura ser autêntico aqui no Brasil, tu é motivo até de piada, né? Tu é motivo de piada e inveja dos outros, né? Por que isso acontece, né, pessoal? Porque propriamente o Brasil, eu tenho consolidado isso na minha mente, né, que o Brasil é um país, é o país mais invejoso do mundo. Não há nenhum outro país que supere o Brasil nesse sentido, né? Aqui as pessoas querem te ver bem, mas não melhores do que elas, né? E propriamente tem aquelas que só querem te ver mal de qualquer maneira, né? É assim que está funcionando hoje em dia, né? É assim que está funcionando hoje em dia. É muita soberba, né? Muita arrogância, né? Muita mesquinharia, né? O Brasil, ele é muito nivelado pela mediocridade, né? Resumidamente é assim que funciona, né? O que seria inveja, pessoal? O que seria aquela pessoa invejosa, né? Aquela pessoa que não quer que tu tenha, né? Não quer que tu viva
que tu viva melhor do que ela, né? Porque ela se baseia muito pelos outros, né? Ela se baseia muito por comparações, né? E eu tenho em mim o seguinte, né? Que a gente não tem que viver por competições desnecessárias, né? Eu propriamente, eu era um cara que brigava muito na internet antigamente, né? E propriamente eu evito isso, não faz sentido, né? Não faz sentido, porque o tempo é muito valioso, pessoal. O tempo é muito valioso e quando tu se propõe a estar ali em brigas desnecessárias, não faz sentido nenhum, percebe? Porque o tempo é algo que eu valorizo até mais do que qualquer coisa supérflua, né? Porque hoje em dia a gente está numa sociedade muito dinheirista, né? Materialista. O que acontece? Né? Eu acredito que o tempo ele deveria ser, né? Inclusive por exemplo, espiritualidade, tempo, né? São coisas que, tipo, o tempo ele não volta atrás, tá entendendo? O que acontece, né? O tempo eu acredito que é muito melhor do que o dinheiro, tá entendendo? Porque o tempo, assim, já disse, né? Vou ser redundante aqui, né? Inclusive, né? O tempo não volta mais, né? Esse que é o ponto, né? Então, eu propriamente não tendo a me basear por questões supérfluas, né? Inclusive quando tu procura ter desenvolvimento pessoal aqui no Brasil, né? No sentido de buscar se elevar espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, até mentalmente, até nesse sentido tu é mal visto, né? Porque propriamente a sociedade, de uma maneira geral, ela já está vendida, ela já vendeu suas almas, né? E propriamente, se tem uma coisa que essa sociedade tende a ter ódio mesmo daquilo que propõe dizer verdades, mesmo que inconvenientes, certo, pessoal? Resumidamente era isso que eu tinha para dizer, até para não me delongar muito, né? Tratei aqui dos principais motivos, né? São alguns, eu trouxe aqui alguns dos motivos, é lógico que tem muitos outros mais, né? Mas até para não me delongar, né? Vou me... Não tem não, certo? O que acontece? Vou encerrar meu vídeo por aqui, certo, pessoal? Eu tive que falar com uma pessoa aqui que acabou me abordando, né? Mas de qualquer forma, né? Era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Lembrando que deixarei links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre na descrição, e também deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Então era isso, valeu, até a próxima.